Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Hoje, livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 43. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Estas são as leis da Páscoa. Nenhum escravo estrangeiro poderá comê-lo. O escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de circuncidado, mas o residente temporário, o trabalhador contratado dela, não comerão. Vocês a comerão numa só casa. Não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todos os do sexo masculino da sua família. Então poderá participar como o natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. A mesma lei se aplica ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizado segundo suas divisões. Meus irmãos, nesse contexto aqui, a gente está vendo já o povo se preparando para sair. Esse contexto aqui que está lendo, está sendo lido aqui, é o contexto das pragas, da 10ª praga, a morte dos primogênitos do Egito. Mas é interessante observar dois aspectos aqui, antes da gente entrar propriamente lá no versículo e pensar sobre aquilo. Aqui Deus já está instituindo o calendário religioso de Israel, porque lá no versículo 1 do capítulo 12, ele diz assim: o Senhor diz a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Esse mês, meus irmãos, é o mês de Nissan ou Abib. Abib era israelita, Nissan era calendário babilônico, tá? Mas é o primeiro mês do calendário religioso, Deus está instituindo aqui. E aqui também ele manda celebrar a Páscoa. E qual o objetivo assim de circuncidar, meus irmãos? Circuncidar. Ou se a gente for pensar em termos de hoje, o que tem a ver a Páscoa com a circuncisão aqui? Isso era uma representação da santidade. É uma representação da santidade, é uma representação de obediência. E é, sobretudo, cumprimento da aliança que Deus fez com Moisés. Meus irmãos, interessante observar algumas coisas e o aspecto. Primeira coisa, quando a gente fala aqui sobre circuncisão, que Paulo manda lá falar assim: quando for celebrar a Páscoa, examine-se o homem a si mesmo. Ou seja, não vai comendo de qualquer maneira. Está preparado? E mandar circuncidar aqui, hoje, se você é para o Novo Testamento, para os dias de hoje, também, a gente vai ver que as próprias denominações cumprem isso. A pessoa para comer a Páscoa tem que ser batizada. Esse é um outro aspecto. Ninguém pode dizer que a da denominação é preconceito. Não, isso aqui é uma coisa estabelecida por Deus desde o Antigo Testamento, desde a formação do povo de Israel. Outro aspecto aqui interessante é que, além da circuncisão, eles terão que comer numa casa só. Ou seja, comunhão. Porque quando a gente participa da ceia, e isso será memorial, Deus fala aqui para o povo, isso será memorial, quando a gente come a ceia, o objetivo é a comunhão. A comunhão, ou koinonia, vem do grego koiné, quer dizer comum, tem tudo em comum. Os apóstolos se reuniam nas casas, tinham tudo em comum, está escrito lá também em Atos. É justamente esse que é o objetivo, comunhão. As pessoas vão comer ali em comunhão. E por que ele manda comer tudo, não deixar sobrar nada, e manda comer pães amargos? Pães amargos, além de lembrar dos anos de escravidão, os pães com ervas amargas e sem fermento, também lembrar dos anos de escravidão, meus irmãos, ele está levando o povo a praticar a obediência à santidade. E que a gente tem que, de alguma forma, passado tanto tempo, melhorar nossa obediência, nossa santidade, resgatar muitas vezes, né? E ter a comunhão, comer a Páscoa juntos, fazer comunhão. E aí eu
eu entro na seguinte questão: será que a gente faz a nossa Páscoa em casa? A gente tem a nossa comunhão em casa, tem tudo em comum? Precisamos refletir sobre isso também, né? Isso aqui é uma lei para a vida, não é só para a Páscoa, é uma lei para a vida, ter tudo em comum. Ter tudo em comum, ter comunhão. Começando em casa, por isso que, ó, mesma casa, ele fala, comerão tudo numa só casa. E outro detalhe aqui: não quebre nenhum dos ossos. Isso aqui, meus irmãos, fala lá no Novo Testamento, quando fala que Jesus, quando foi crucificado, não foi quebrado nenhum osso. Olha aí, nenhum osso, meus irmãos. E a gente observa ainda que qual animal que Deus manda sacrificar aqui? O cordeiro pascual. Lá, o cordeiro pascal é o cordeiro santo. Esse aqui não podia justificar o pecado do povo, nem podia salvar o povo do pecado. Mas era propósito de Deus estabelecer ali, naquele momento, a obediência, a santidade e, de certa forma, anunciar o sacrifício de Jesus Cristo. Lá, se a gente for pensar sobre isso aqui. Nenhum incircunciso poderá participar, ou seja, aquele que não é convertido, aquele que não é convertido, que não aceita Jesus Cristo, porque senão vulgariza. Qual é o sentido de participar de um memorial, de uma ordenança de Jesus Cristo, um memorial, como diz Deus aqui no Antigo Testamento? Se a pessoa não acredita, vamos dizer assim, é incircunciso de espírito, não acredita, não se confessou Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o objetivo de Deus aqui no Êxodo nesse capítulo, nesses versículos, é trazer o povo à reflexão sobre a obediência, santidade e sobre o sentido de comunhão. O que é a Páscoa, o que representa a Páscoa, que nesse sentido estava representando a libertação do povo a partir daquela 10ª praga, a morte dos primogênitos. A libertação do povo, nesse sentido está representando isso, mas também está representando como o homem deve comer a Páscoa, com quem deve comer. Então, que a gente faça uma reflexão sobre isso. Que a Páscoa não é só um memorial aqui, não. A Páscoa é todo dia, toda hora. Você tem tudo em comum com o seu irmão. Você está ali comungando com o seu irmão dos problemas dele e ele dos seus. Isso é um sentido de comunhão, de igreja, de Páscoa. Quando Deus manda comer na sua casa aqui, está estabelecendo o quê? Onde estão 2 ou mais reunidos, aí eu estarei, estabelecendo ali o sentido de igreja. Mais do que tudo aqui, está falando do sentido de igreja, meus irmãos. Mais do que tudo. Então que a gente tenha essa reflexão, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós para nos confortar, nos consolar, nos orientar no caminho certo, nos incomodar a sermos mais procuradores dos atos de santidade, mais procuradores da obediência de Deus. Deus nos abençoe.